E aí, pessoal, tudo bem? Falando um pouco de Campeonato Brasileiro, de um assunto que volta ao debate, já apareceu ele no começo do Campeonato Brasileiro e volta agora, que é a venda de mando de campo. Né? Uma coisa que eu sou completamente desfavorável, acho que não deveria ser proibido vender mando, acho que o time tem que jogar no seu estádio, e ter um segundo, no máximo um terceiro estádio designado já no começo do campeonato para jogos em que ele não possa fazer no seu principal estádio. Por exemplo, o estádio principal não está em condição por algum problema de segurança, problema técnico, está alugado para show, ou então de repente vai fazer um jogo um pouco maior, vai para um seu segundo estádio. Mas tem que ser um segundo estádio de verdade, um estádio na mesma cidade ou um estádio próximo, no caso de Santos, né, que joga também em São Paulo, não só na Baixada Santista, alguma coisa assim. Mas não pode ter esse negócio de ficar vendendo mando. É ruim, primeiro que eu acho uma deslealdade com o torcedor, né? O torcedor que vai em todo jogo, tudo, você tem que ser fiel a ele. Como é que você vai fazer um programa de convencimento do torcedor para ir em todos os jogos do seu time se alguns desses jogos, e muitas vezes alguns dos melhores, você vai fazer em outra cidade, né? Como se falou que o CSA vai fazer com o Flamengo, que talvez faça com o Corinthians, e como foi agora o Botafogo fazendo com o Palmeiras, que afinal de contas é o atual campeão brasileiro, um dos melhores times do Brasil, líder do campeonato. O torcedor botafoguense do Rio de Janeiro, acho que tinha bons motivos para querer ver esse jogo de perto. Incentivar o seu time, que vem bem no campeonato, a tentar uma vitória contra esse time que vem dominando o campeonato. Então, acho uma traição com o torcedor e acho ruim para o campeonato como um todo, porque desbalanceia o campeonato, fazendo vários jogos aí, alguns times jogando menos jogos como visitante. Por exemplo, nesse jogo aqui, a torcida do Palmeiras foi maioria. Corinthians e Vasco, um jogo em Manaus, era um jogo para ser maioria do Vasco, no Rio de Janeiro, uma maioria absoluta de torcedores do Vasco, tanto se fosse no Maracanã ou em São Januário, ou até no Engenhão, se o Vasco quisesse fazer o jogo lá no estádio Newton Santos do Botafogo. Mas em Manaus o público ficou mais equilibrado. Então, alguns times acabam fazendo menos jogos fora de casa, fazendo jogos como campo neutro, na melhor das hipóteses. Isso eu acho muito errado em qualquer momento do campeonato. Tudo. Eu entendo que os times querem ter dinheiro, tudo. O Mauro César Pereira, colega meu dos canais ESPN, tem um canal no YouTube, e ele fez um vídeo falando sobre venda de mandos, principalmente depois desse jogo aqui, Palmeiras e Botafogo, que ele dá uma ideia até interessante, que não é a minha preferida, mas como uma ideia de consenso, como uma ideia de meio termo, eu gosto. Pode vender mando de campo à vontade, mas qualquer que seja o jogo que você vendeu, você só pode vender 10% do ingresso para o time visitante, para a torcida do time visitante. Então, se Botafogo e Palmeiras vão jogar em Brasília, ok, 10% dos ingressos são destinados à torcida do Palmeiras. Todos os outros 90% são para a torcida do Botafogo, e o Botafogo que trate de botar torcedor suficiente para encher 90% do estádio Mané Garrincha. Mas como controlar isso? Dá para controlar, tá? Dá para controlar, tem várias formas de controlar isso, de pelo menos reduzir o impacto disso, para não ter uma invasão da torcida visitante ali, né? E fazer com que o mando de campo não é pleno, mas pelo menos a parte da torcida fica mais respeitada, com maior espaço dedicado à torcida do time que supostamente é o time da casa. Porque eu já falei, né? Mando de campo não é só ter a torcida a seu favor. Parem de pensar isso, hein? Isso é bobagem. Mando de campo não é só ter a torcida a seu favor. Mando de campo é não ter que viajar, enquanto outro time tem que ficar viajando, concentrando num hotel diferente, pegando avião na véspera, tudo. Você tá na sua cidade, vai no hotel que você sempre fica hospedado, ou às vezes é no centro de treinamento do clube, dependendo do clube. Então, assim, é um ambiente muito mais confortável. Você vai num vestiário que você já conhece, o estádio que você já conhece, com o ambiente que você já conhece. Tudo isso faz com que você jogue com muito mais familiaridade com aquele espaço. Não é só a torcida gritando. Isso tudo, aliás, é mais importante até do que a torcida gritando. Mas aí, tá. Mas um fato importante que aconteceu em Brasília não foi o jogo em si, que foi um jogo importante em si, mas assim, que a polícia prendeu o ex-jogador Rony do Fluminense, teve uma passagem bem rápida na seleção brasileira, né, e que vinha trabalhando como empresário. E ele fazia, a empresa em que ele trabalha, e teve colega dele que foi preso também, né? Que fazia justamente o trabalho de levar jogos para outras praças, né? Inclusive esse Palmeiras e Botafogo. Ele também trabalhou para levar Ferroviário e Corinthians para Londrina na Copa do Brasil.
um jogo que deveria ser no Ceará e foi um sufoco danado para o Corinthians, foi 2-2 aquele jogo. Se fosse em Fortaleza, a chance do Ceará ele passar do Corinthians naquele momento era muito, muito grande, muito maior do que foi, né? Então prendeu ele por fraudes, né? E do que se saiu até agora, as informações não são tão claras até agora, mas o que saiu foi de que, por exemplo, o borderô dos jogos seriam forjados, falsificados, indicando ter menos gente no estádio do que realmente tinha. Então, por exemplo, vai lá, você bota 60 mil pessoas no estádio de Brasília, diz que tem 40 mil. Você paga os impostos, taxa de arbitragem, tudo que você tem que pagar em cima de 40 mil pessoas, e as outras 20 mil pessoas que você não contou, você embolsou integralmente o ingresso sem pagar o percentual ali que deve às diversas taxas do jogo, né? E isso daí só reforça uma coisa, que essa prática é bem antiga do futebol brasileiro, tá? Mas ela até que vinha sendo menos comum quando houve mais melhora nas condições dos estádios, com assentos marcados, ainda que não seja 100% respeitados, mas com assentos marcados, mais normas de segurança, e programas de sócio-torcedor, a coisa melhorou. Isso era uma prática muito comum nos anos 60, 70, 80, lá, enfiar um monte de gente, dizer que tinha umas 20 mil pessoas a menos e pronto. Tá? Mas isso aí reforça mais uma coisa que eu acredito sobre essa coisa de mando de campo. Eu sou contra, mas já que vai para ter, a CBF precisa regulamentar melhor mando de campo vendido. Tá? A única regulamentação que existe não vale nas últimas 5 rodadas do campeonato, mas não é só isso. Tem que regulamentar melhor. Tem essa ideia do Mauro César que eu acho válida, não é minha preferida, mas acho uma ideia válida ali, como uma ideia de consenso ali, de meio termo ali, acho uma ideia interessante. E outras coisas, como por exemplo, se um time quer fazer um jogo num outro estádio, ele é o organizador do evento, não tem essa. Então ele trate de fazer o jogo, ele trate de alugar o estádio e fazer a promoção, fazer a venda de ingressos, fazer as coisas. No máximo contrata uma empresa terceirizada para ajudá-lo, mas ele é o responsável pelo evento, porque esses jogos terceirizados ali é sempre uma outra empresa, uma empresa promotora de eventos, que garante ao clube uma taxa. Então vai lá, um time X, tá? Eu vou falar um time aqui, não é pegação no pé de time, aqui é um time que eu gosto, então vou dar um exemplo de um time que eu gosto, mas que não está em nenhuma divisão nacional do futebol brasileiro, que é o 15 de Jaú, tá? Então, digamos, chega o 15 de Jaú. Chega lá pro 15 de Jaú, o 15 de Jaú, calha lá, vai enfrentar o Flamengo. E daí, o 15 de Jaú, em vez de fazer o jogo no Zezinho Magalhães, lá em Jaú, recebe um convite. Vamos fazer um jogo em Brasília? E daí o promotor lá do evento fala, eu te dou 1 milhão garantido para fazer o jogo em Brasília. Se o jogo vai garantir 1 milhão de renda, ou se o jogo vai garantir 5 milhões de renda, o clube vai levar 1 milhão. E esse promotor vai levar o resto. Esse caso até teve um caso muito famoso, quando o último jogo do Neymar pelo Santos foi contra o Flamengo, em Brasília, que o Flamengo recebeu uma taxa bem pequena, o estádio lotou, foi uma renda recorde do futebol brasileiro na época, e o Santos, certamente, se o Santos fosse diretamente organizador do evento e realizasse a venda de ingressos daquele jogo, ele ganharia muito mais dinheiro do que ganhou, tá? Mas assim, esses promotores, eles, assim, nesse caso aí até tem caso de fraude, mas digamos que um promotor honesto, tá? Um promotor honesto, ele não tá fazendo nada de errado ali dentro da lei. Mas assim, ele tá lucrando um dinheiro que o clube poderia estar lucrando se o clube se prontificasse a ele organizar o jogo. E o clube já faz isso no dia a dia, o clube já organiza os seus próprios jogos quando é no seu estádio. Por que não organizar num outro estádio? Você aluga um outro espaço, você tá fazendo o jogo lá, então você realiza a venda de ingressos lá, você contrata funcionário de bilheteria lá, ou então você leva os que você tem na sua cidade para lá, faz parte do custo aí de fazer o jogo numa outra cidade e pronto. Né? E assim, no máximo você contrata a empresa para dar uma ajuda logística aí, em questões aí que a distância fica maior e essa empresa recebe um valor aí pelo serviço que ela prestou. Mas o clube leva esse dinheiro. O que está acontecendo é que os clubes acabam sendo atraídos por essas ofertas de uma renda garantida, renda mínima garantida, então eles vão atrás. Só que assim, esses promotores estão ganhando muito mais dinheiro ali e aparentemente alguns deles até com um negócio cometendo várias irregularidades no processo. Né? Então a CBF precisa regulamentar melhor isso, né? Pode virar uma bagunça em breve, se é que já não virou,
né? A gente teve já 2 jogos vendidos nesse Campeonato Brasileiro, se eu não perdi a conta, né, que é o Vasco e Corinthians, agora o Botafogo e Palmeiras, já com outro aí, o Ceará, o CSA, desculpa, CSA e Flamengo, também já anunciado, e vai saber quantos outros vão acabar acontecendo, né? Então esse tipo de coisa não é legal. O futebol brasileiro precisa se organizar e tem que fazer a coisa certa. A coisa certa eu acho que é jogar em casa, mas se é para jogar fora, o clube organiza o evento, leva o seu dinheiro e arca com os custos, mas é uma decisão dele, é o dinheiro dele, tá? Porque tá dando muito espaço para aproveitador, tá? E o futebol brasileiro já tem um monte de brecha que aproveitador usa para tirar dinheiro de clube de futebol, no final das contas, tá? E entre os aproveitadores tem até muito dirigente de futebol, então já tem muita brecha ali que dirigente leva dinheiro em negociação de jogador, em sei lá o que, agora vai ter mano de campo também, venda de mano de campo também. Então, assim, entre empresários e cartolas, sei lá o que, já tem muita gente tirando o dinheiro de clube, e clube brasileiro não tem dinheiro sobrando para ficar deixando isso escapar. Tá? Então a CBF precisa tomar dinheiro. Os próprios clubes podiam também se prontificar a se juntar e fazer negócio. Porque o que impede o Botafogo de chegar e ligar lá pro governo de Brasília, que é dono do estádio Mané Garrincha, e falar assim, ó, o estádio vai estar livre? O estádio vai estar livre no dia 25 de maio, podemos fazer um jogo lá? Quanto custa o aluguel? Quanto custa para fazer um jogo ali? Pronto, e faz. Né? Que é o mesmo processo que o Botafogo teria que fazer se fosse fazer um jogo no Maracanã. Então, é isso, acho que precisa ser regulamentado. Eu sou contra, na verdade, existir, mas já que existe, tem que ser regulamentado para não virar esse pandemônio, que no final das contas quem está perdendo são os torcedores, porque deixam de ver seus times e porque estão vendo seus times serem lesados, dinheiro que o seu time está gerando, está ajudando a criar, está sendo perdido, tá bom? Mas é isso, então, fica esse recado aqui, esse comentário rápido aqui na cabine da ESPN, como você já viu, né, que já virou quase que um cenário alternativo que eu tenho usado bastante, né? Nesta segunda, estou no debate assopra do Desimpedidos para comentar a rodada em si do fim de semana, a rodada que não terminou ainda, estou gravando isso aqui domingo à tarde, então aí vamos falar dos jogos em si, tudo o que aconteceu, tá bom? Um abraço, então se inscreva no canal, clica no sininho, aquelas coisas. Estou com quase 50 mil inscritos, né? Neste momento falei, 50 mil inscritos, vou fazer um vídeo mostrando minha coleção de camisas. Pelo jeito eu estou chegando na marca, vou ter que fazer um vídeo, ainda não descobri como vou fazer, mas eu vou fazer sim, tá bom? Um abraço e até mais.